Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre a classificação do sujeito e do predicado, elementos que são fundamentais para o estudo do período simples. Podemos dizer que, para que uma oração consiga significação, é necessário que ela tenha dos elementos, dos termos, que são termos essenciais, que são sujeito e predicado. Vamos inicialmente conversar sobre o sujeito. O sujeito é um termo sobre o qual as declarações que são feitas no período, na oração, recaem sobre ele. Por exemplo, você diz que os ambientes estão cada vez mais poluídos. Nesse caso, nós temos o sujeito representado pela expressão os ambientes. O núcleo do sujeito é o substantivo ambientes. O artigo determina esse substantivo, mas os dois formam o termo denominado sujeito, ou seja, o elemento sobre o qual as declarações que são feitas ao longo do período, essas declarações recaem sobre ele. O sujeito ele recebe uma classificação na língua portuguesa. E aí nós podemos chamar de sujeito determinado e sujeito indeterminado. Mas também ainda nós temos as orações sem sujeito. O sujeito determinado ele pode ser simples quando ele é formado por um elemento. Matemática é a disciplina que eu mais faço atividades. Português é a disciplina que eu preciso estudar mais. Notem que aí nós temos um núcleo. Quando nós temos mais de um núcleo, o sujeito ele é denominado de sujeito composto. Tênis e natação são ótimas para o desempenho de um atleta que quer ser completo. Observem que tênis e natação são dois elementos e esses dois elementos caracterizam então o sujeito composto, formado por dois ou mais elementos. Também existe o sujeito que é denominado de sujeito implícito. Nesse caso, o sujeito implícito também é denominado de elíptico, desinencial, e ele é aquele que pode ser, ele não é inexistente, ele está implícito, ele pode ser determinado pela desinência verbal. Estamos estudando a língua portuguesa. A desinência verbal mos nos remete ao pronome pessoal nós. E aí nós teremos então o sujeito oculto, mas ele existe, mas está oculto. A classificação do sujeito também traz o sujeito indeterminado. É aquele que, embora existindo, não pode ser determinado pelo contexto. Você faz uma referência, você não consegue determinar a que pessoa. Por exemplo, vocês roubaram o banco. Bem, a ideia, você pensa o que? São os assaltantes. Bom, mas a questão que roubaram nos remete à ideia, ele ou ela. Então há uma definição, você sabe que existe um sujeito, mas você não consegue determinar. A língua portuguesa, ela admite três diferenças, três possibilidades para ainda determinar o sujeito. Bem, com o verbo na terceira pessoa do plural, quando você diz procuraram você por todos os lugares, estão pedindo a sua participação no evento. O verbo é colocado na terceira pessoa do plural, sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente. Nenhum termo ou nenhuma outra oração. Existem situações, por exemplo, quando você vive-se melhor no campo. Aí você usou um verbo intransitivo. E aí, nesse caso, nós temos a presença de uma partícula que é o símbolo de indeterminação do sujeito, que também promove a indeterminação. A indeterminação pode acontecer. Precisa-se de técnicos em informática. Aí nós temos mais uma vez a presença de uma partícula, que é um símbolo de indeterminação do sujeito, com o verbo na terceira pessoa do singular, que vai determinar. Então, o verbo vem acompanhado do pronome se, que atua como um índice de determinação do sujeito. Essa construção com esses verbos não apresentam completamente, elas podem ser estruturadas somente com verbos intransitivos, com verbos transitivos indiretos e com verbo de ligação. Tá? Elas não apresentam verbos que pedem complemento direto, verbos que pedem objeto direto.
O verbo, e aí o verbo obrigatoriamente deve ficar na terceira pessoa do singular. Como, por exemplo, como diz, necessita-se de empregados. Então nós temos o verbo na terceira pessoa, a partícula se e a indeterminação constituída. Bom, o verbo também pode aparecer no infinitivo. Tá? Então, no infinitivo impessoal. Por exemplo, era penoso estudar todo aquele conteúdo. Bem, existe uma referência de um ser, mas esse ser está indeterminado. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. Mais uma vez, você vê o verbo no infinitivo, o primeiro exemplo, né, estudar, e o segundo, assistir. Caracterizando a indeterminação, só que aqui o verbo impessoal, estudar e assistir. Bom, existe o caso da oração sem sujeito. Nesse caso, o verbo também articula essa oração. É um verbo impessoal e nós vamos ter, no caso, só predicado. Por exemplo, havia formigas na casa. No caso, nós não temos sujeito aí. O verbo haver, na significação, ou seja, no sentido de existir, caracteriza a impessoalidade. Aí é possível constatar que essas orações, elas não têm sujeito. Óbvio, sim. Então constituem a enunciação pura e absoluta através do predicado, a partir do verbo. O conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. A mensagem, ela se concentra em um processo verbal. O processo verbal, como já está dizendo, é estabelecido pelo predicado, estabelecido pelo verbo. Bem, os verbos que exprimem fenômenos da natureza caracterizam a situação de oração sem sujeito: nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer. Por exemplo, amanheceu antes do horário previsto para aquela estação. Choveu muito ontem. Então, os verbos que fazem referência a esses fenômenos caracterizam as orações sem sujeito. Também nós podemos, isso pode acontecer, é interessante que você observe o seguinte: os verbos que falam de fenômenos naturais, eles podem aparecer no sentido figurado. Nessa situação é fundamental que você perceba, porque o sujeito pode estar ali. Olha, quando você diz assim, choviam crianças na distribuição de brindes no Natal. Note que chover aí está sendo usado no sentido figurado, porque existe o sujeito. O sujeito é quem? Crianças. E já quando você diz, já amanheci cansado, mais uma vez utilizado na significação conotativa, no sentido figurado, e o sujeito ele é oculto. Eu já amanheci cansado. Tá? Bastante atenção, bastante cuidado com essa construção. Bem, os verbos ser, estar, ficar, por exemplo, e verbo haver, eles, quando dão ideia também de fenômenos meteorológicos, eles vão caracterizar a oração sem sujeito. Como você diz, com relação ao período do dia, é noite, é tarde. Como você, para indicar horas, eram 2 horas da manhã. A indicação de tempo tem uma variação que ela, obviamente, o verbo vai flexionar em função da expressão numérica. Ao indicar data, o verbo ser poderá ficar no singular, subentendendo-se a palavra dia, ou irá para o plural, concordando com o número de dias. Então você pode dizer, hoje é 30 de abril, ou você pode dizer, hoje são 30 de abril. Quando você usa o verbo no singular, está subentendido aí a palavra dia. Hoje é dia 30 de abril. Ok? Bom, podemos, por exemplo, uma situação também de oração sem sujeito, indicação de tempo. Está tarde. Está muito quente. Uma referência de temperatura. Faz 2 anos que não vejo meu pai. Muito cuidado com esse tipo de construção, porque o verbo fazer aí está indicando o tempo. E pode-se incorrer o erro e colocar o verbo no plural. Fazem.
2 anos que não vejo meu pai. A referência é imprópria. O correto é o verbo no singular. Porque o verbo fazer, na indicação de tempo, permanece no singular. Então vamos repetir? Faz 2 anos que não vejo meu pai. Espero que isso não tenha acontecido com vocês. Só no sentido figurado. É aí configurando o tempo decorrido. Bem, então podemos dizer também, fez 40 graus ontem. Que não fez, mas espero que é desagradável essa temperatura se for na praia, tá? Bom, aí vamos lá, o verbo haver, também tempo decorrido. Não a vejo há anos. E podemos também usar o verbo haver significando significando o verbo haver, significando existir. Você pode dizer que havia muitos alunos naquela aula. Observe que o verbo haver aí tem o sentido de existir. Né? Existiam muitos alunos. Agora, lembre-se que se você usar o verbo existir, ele vai ter que flexionar. Tá? Aí você vai dizer existiam muitos alunos. O verbo haver, você diz havia muitos alunos naquela aula. Bom, vamos prosseguir. É interessante que você note que há uma exceção, ou seja, com exceção do verbo ser, os verbos impessoais devem sempre ser usados, reforçar a ideia, tá? Reforçar a ideia de que, exceto o verbo ser, os verbos impessoais devem sempre ser usados na terceira pessoa do singular. Devemos ter cuidado com isso. Por exemplo, com o verbo fazer e haver, quando usados impessoalmente. Mais uma vez, não é possível utilizá-los no plural. Então lembre sempre disso. Tá? Por exemplo, repetindo, faz muitos anos que nos conhecemos. Tá? Ou deve fazer muitos anos que nos conhecemos. Ou com o verbo haver. Há muitas pessoas, mesmo que a expressão seja no plural e você é levado a colocar o verbo no plural, cuidado, porque ele é impessoal. Tá? Então, há muitas pessoas interessadas na reunião. Espero que tenha entendido. Em síntese, o que é que nós podemos, então, dizer? Que nós temos um sujeito simples, formado por um núcleo, sujeito composto quando é formado mais de um núcleo, sujeito oculto quando ele está implícito na desinência, sujeito indeterminado quando nós não conseguimos fazer uma referência a uma pessoa determinada. O sujeito inexistente ocorre com verbos impessoais, na referência a fenômenos naturais e nas variações que nós vimos do verbo haver, do verbo fazer, na indicação de tempo, no verbo ser, na indicação de horas. E também na questão dos verbos que denotam fenômenos naturais, tá? Como, por exemplo, choveu muito ontem. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham desfrutado, degustado, que tenham se envolvido nos nossos conceitos e no próximo encontro continuaremos falando sobre os aspectos gramaticais normativos. Até o próximo encontro.